destaque agora é a produção de café do Brasil, que será bem menor este ano, por pelo menos duas razões. Primeiro que aquele fator da bienalidade, né? Um ano produz bem, outro ano produz menos. Então, este é um ano de produção menor. O segundo fator são as condições climáticas, né? Falta de chuvas, geadas recentes, enfim, problemas climáticos que atingiram cafezais brasileiros. E os preços pagos para o café que o Brasil oferta ao mercado deverão continuar em alta. Mas essa alta nos preços, no entanto, não resulta em lucratividade, em lucro para o cafeicultor. Quem está dizendo isso, e você vai ver detalhes agora, é o Celso Vegro, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. Acompanhe. Celso, café sobe de preço porque o clima realmente não proporcionou condições de uma safra grande? Pulga, uma coisa que é preciso deixar bem claro é que o clima não vem contribuindo com a lavoura cafeeira, não é de agora. Nós temos já um histórico de problemas climáticos. Basta lembrar que há cerca de 3 anos, o Espírito Santo praticamente zerou a safra, em função de um distúrbio climático severíssimo que ocorreu naquela região, né? E agora esse, que é uma sequência de problemas, né? Eu diria que o primeiro problema começa com a pandemia, na verdade, que tornou muito complexa a colheita do café. Já tornou um problema complexo para se resolver a partir de colheita, principalmente o pessoal que usa a colheita manual. Aí veio, nessa safra já começando agora em setembro, veio toda uma escassez hídrica que se intensificou, né, a partir do final do verão, outono e inverno. Né, se intensificou muito. O nível de precipitações abaixo das médias esperadas já na primavera e verão, e praticamente margem de precipitações nas principais regiões cafeeiras a partir do outono e inverno, né, com déficits hídricos acima de 250 milímetros. Tecnicamente falando, Pulga, um cafeeiro resiste sem morrer, né, sem ir para o ponto de murcha permanente, ou seja, aquele que não há mais reversão na planta, com 150 milímetros de déficit hídrico. Então chegamos a 250 na região mais aqui da Alta Paulista, né? Então, é um nível extremamente elevado que realmente compromete o desenvolvimento da planta e, em alguns casos, leva ela a uma condição de deixar de existir. Ou seja, aquela planta morreu. Bom, então... Em cima de tudo isso, tivemos 3 ondas de massa polar, né, que o problema maior não foi nem tanto a temperatura, o nível de temperatura baixa que ele ocorreu, em patamar de temperatura que ele ocorreu, mas o tempo de permanência da massa polar sobre as lavouras. Esse tempo de permanência que acarretou mais dano do que a própria temperatura em si, né? Então, juntando todos isso, esqueci de um problema também. Além da escassez de precipitação, lá atrás, no outono, inverno, final de verão, outono, inverno, nós tivemos médias de temperatura muitíssimo elevadas. Temperaturas que já não são, não conferem ao café a condição de um desenvolvimento vegetativo adequado. E tampouco a diferenciação floral, né, que ela ocorre mais ou menos nessa época. No verão, que vai estar diferenciando dentro da planta a gema floral para aparecer lá em outubro, setembro, outubro. Então, essas altas temperaturas já causaram isso na planta. Somado a déficit hídrico elevadíssimo, em massas de ar polar, que ainda não tenham tido temperaturas muito tão baixas suficiente para dar a geada negra, o tempo de permanência foi muito elevado. Durou muito tempo sobre as lavouras. Ela causou prejuízos. Então, eu diria para você que nós vivemos uma tempestade perfeita em termos de cafeicultura. Tudo o que podia acontecer de negativo para a evolução dessa lavoura, nos cinturões de arábica, aconteceu. A perspectiva diante disso, Celso, é de preços subindo em função de uma redução muito forte na oferta de café e de café de qualidade? Pulga, eu vou levar sua pergunta para outro lugar. Qual é esse lugar que eu quero levar para você? Não me interessa em nada os preços, se não tem produção. O que faz a riqueza da agricultura é a produção. O preço é uma consequência de a gente ter uma produção com qualidade e produtividade. Isso vai nos dar competitividade. Quando não tem produção, pode falar o preço que quiser. O que me interessa?
não tem riqueza. É uma expectativa de ganho, que pode vir ou não. Em geral, não virá, porque as produtividades vão ser muito baixas para contemplar a alta de custos que nós estamos enfrentando na lavoura. Não é trivial a alta de custos. Tem adubo sendo comercializado a R$4.000 a tonelada. Tá certo? Os fretes estão caríssimos por causa do óleo diesel. Né? Então, tudo isso somado, mesmo quem irrigou, mesmo quem café irrigado, você fala, eu não tenho esse problema, meu café foi irrigado. Lembra lá o que eu falei da alta temperatura? Não vai ter uma florada tão exuberante para o ano de safra cheia. Então, eu não vejo, quer dizer, nós podemos falar do preço. O preço está excelente, deve subir ainda mais, mas nós não temos produção. A produção vai ser muito aquém, não só pelos efeitos da geada, pelos efeitos da escassez hídrica e pela baixa produtividade. E, consequentemente, baixas produtividades que sequer podem atender aos custos de produção, ainda que se pague 200 por libra-peso. Diante de uma perda de produtividade e até mesmo de produção, em função dos problemas, como você acabou de colocar, a situação do cafeicultor brasileiro está muito, muito difícil este ano? Olha, porque eu acho assim, quer dizer, vamos por partes, né? Assim, a gente estima que mais ou menos entre 20% e 30% das lavouras no cinturão de Arábica, que pega norte de Paraná até a Zona da Mata, né? Mais o Cerrado, até o Cerrado Mineiro, foi entre 20% e 30% foram de moderadamente a severamente afetados pela geada. Os demais cinturões foram severamente, moderadamente ou severamente afetados pela estiagem. Tá certo? Então, somando isso tudo, você pode ter uma quebra. Eu diria para você o seguinte, eu não me surpreenderia nesse ano, safra, que a produção de robusta seja maior que a de arábica. Tá certo? No país. Que seria uma coisa inédita. Ter mais oferta de robusta do que de arábica, em função de tudo isso que eu falei. Quero lembrar também, aqui, mais ou menos, entre 250 e 300 mil hectares de café são plantados todos os anos. O estoque de plantas novas no Brasil é entre 250 mil e 300 mil hectares, quer dizer, de 0 a 3 anos, quer dizer, que não entrou em produção comercial. Essas lavouras foram severamente afetadas, mesmo a geada foi branda, porque eram plantas de formação e não tem resistência pelo caule ser imaturo, não ser lenhoso, né? Foram muito afetadas pela geada. Então, provavelmente, serão áreas a serem renovadas no longo prazo, para as quais não encontraremos nem mudas para atender, porque nenhum viveirista se preparou para ter um estoque suficiente para replantar o que foi perdido. Afora isso, temos toda a questão da competitividade com grãos nas áreas mecanizadas. Né? Então, muitas dessas áreas nem passaram pela poda, vão passar pela erradicação e vão virar grão. Né? Então, eu diria para você que os cafeicultores estão observando esses preços, devem se apoiar em tecnologia para melhorar a sua produtividade. Quem ainda tem lavoura que não precisou ser podada em função da geada, que ainda tem expectativa de produção, nesses preços que estão aí, pode ser que vale a pena usar o máximo de tecnologia para extrair uns 2, 3 sacos a mais que o preço remunere. Né? O máximo de tecnologia empregada. Mas, de qualquer forma, a hora que se depara com os custos dessa safra, muitos vão ficar na dúvida se deve realmente investir nisso. Pode ser que a decisão seja não fazer nada, não ter um investimento pesado em tecnologia. Por que eu estou falando? Adubação, pulverizações, né, desbrotas, para realmente conseguir o máximo de produção. Por que eu estou dizendo isso? Porque as altas temperaturas prejudicaram a diferenciação floral. Não vai ser uma florada exuberante. Não vai ser um pegamento de frutos suficiente para dar uma produtividade elevada. Nós vamos ter produtividades medianas e baixas, por mais tecnologia que eu coloque, porque a planta está respondendo o que aconteceu no passado. Né? Então, temos que continuar observando, os preços sinalizam uma vontade de realmente colocar tecnologia na lavoura, mas com cautela. Pois é. Fica aí a afirmação do especialista na entrevista a Walter Puga Júnior.